Muito bem. Aí um outro problema aqui, né, é a agricultura e o meio ambiente, né, que um dos grandes vilões do meio natural é o desmatamento causado para a inserção da agricultura. Tá bom, pessoal? Este processo de desmatamento e a respectiva ocupação do homem, né, faz com que a perda da biodiversidade seja significativamente grande, né, já que, como eu disse anteriormente, né, os grandes detentores do capital, os grandes detentores da produção, precisam usar dos recursos naturais, quer sejam eles para a área agrícola, para a pecuária, para a indústria, né, indústria em todas as suas escalas, desde as indústrias de mineração, né, de prospecção, de indústrias petrolíferas, da indústria automobilística, de gêneros alimentícios, etc. Tá? Em primeiro lugar, aí nós temos o desmatamento para que nós possamos entender que o homem necessitou de áreas para a sua áreas para a sua alimentação. Né? Isso falando de um período aí de 8, 10, 12 mil anos atrás, quando descobriram a técnica da agricultura e da pecuária. Mas nos últimos 2 séculos, a agricultura se tornou uma grande fonte de renda. Né? Isso, vamos lembrar do Brasil colônia, enquanto nós tínhamos o ciclo do café, né? Dos grandes barões do café, já Brasil independente, né? E Brasil colônia, o ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo. Né? Estou falando de plantation. E a agricultura comercial hoje ela é um pouco mais, como eu posso dizer para vocês, ela é um pouco mais, ela agride mais o meio ambiente, porque a necessidade de acumular capital, né, de ter um lucro maior, uma produção maior, nós acabamos exaurindo, né, um recurso natural tão essencial para a vida, que é o solo. Né? Eu considero o oxigênio e o solo, né, os dois elementos essenciais para a vida no nosso planeta. Né? Isso é uma opinião minha. Ok? Quem discordar, não tem problema nenhum. Né? Solo, água, né? E oxigênio. Ok? A utilização de máquinas no meio rural faz com que também boa parte da produção se eleve, mas tem um certo custo. Né? O solo se exaure porque nós estamos plantando cada vez mais nos mesmos espaços. Né? O uso intensivo de herbicidas, pesticidas, né, fungicidas e todos os tipos de agrotóxicos que nós utilizamos para a manutenção das nossas lavouras acabam com que ocorra uma poluição, né, nos nossos mananciais e nos nossos lençóis freáticos. Esse item que se segue abaixo, né, a diminuição da biodiversidade, ele também corrobora com o desmatamento, no qual, né, a saída da vegetação natural faz com que ocorra a perda da biodiversidade. Né? Uma coisa está ligada à outra. E depois aí eu tenho 2 tipos de erosões que nós podemos falar, né, 3 tipos, né, de erosões. Né? Um é assoreamento do rio, 3 tipos de erosões do solo. Tá? O assoreamento dos rios, né, as enxurradas levam para o fundo dos rios, né, todos os sedimentos que são retirados mediante as chuvas. E esses sedimentos saem das zonas rurais, das áreas onde você tem o plantio ali. A laterização, muito bem. A laterização ocorre em locais, aqui no Brasil, por exemplo, né, que é um tipo de intemperismo químico. Né, na região do Cerrado, nós podemos encontrar isso aí, porque forma-se uma crosta no período que é de estiagem,
período que não chove, forma uma pequena camada de solo, né, rígido, né, graças à quantidade de ferrugem que existe no solo. Então fica uma casquinha daquele solo ali. Tá? Eles são chamadas de lateríticos, né, rochas lateríticas. E quando se inicia um ciclo de chuvas, né, que ocorre no verão aqui no nosso Brasil, até dissolver boa parte dessa camada ferruginosa aí dos solos lateríticos, demora um tempo. Né? Então boa parte da água ela acaba escoando superficialmente e não percolando. Se houvesse uma vegetação nativa, né, nesse local, esse fenômeno não aconteceria. Um outro processo é a lixiviação. Lixiviação, você vai lembrar da palavra lavagem. Tá? O solo, literalmente, ele é lavado. Vamos imaginar um pano sujo, né? Você passou no chão, ficou cheio de poeirinha nele e você passou na água. A água levou essa poeirinha para baixo, esses sedimentos para baixo. Então vamos pensar assim, eu tenho uma floresta equatorial, né, floresta amazônica, uma boa parte dela foi cortada. Né? O que segura esse agente erosivo? São as vegetações que ali estão presentes. Deixando de estar ali, né, a chuva torrencial que acontece nessa região faz com que a água percole. A água é a palavra correta, né, percolação é a palavra correta para a infiltração da água. Tudo bem? Então vamos lá. Chove muito, né, tem a erosão laminar e a água que percola, ou seja, que se infiltra, ela acaba levando para o fundo do solo, né, os nutrientes e recursos minerais para partes mais profundas, deixando assim o solo mais infértil, não surgindo uma vegetação como havia antes naquele local. Ok? E agora, para encerrar esta parte, eu tenho aqui o Sistema de Conservação do Brasil. Tá? Nós temos unidades de conservação, Sistema Nacional de Conservação da Natureza e unidades de uso sustentável do solo. Cada uma, né, destas unidades são responsáveis para algumas áreas aqui no Brasil. Então, unidade de conservação, né, restaurar os ecossistemas degradados. Né? Qual ecossistema? Qual ecossistema vocês imaginarem que esteja com problemas sérios de grandes áreas, né, da sua ocupação original que foram desmatadas ou desflorestadas por ação antrópica? Tá? Inclusive, se alguma área, né, de vegetação nativa pegar fogo, né, sofrer um processo de incêndio, né, quer seja ele natural e principalmente por ações do homem, né, cabe a esta unidade, né, restaurar esses ecossistemas aí. Né. Aí nós temos o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, né, que aí, né, são a sociedade, né, nas gestões das unidades de conservação, estados, cidadão, né, e o meio ambiente. Então seria aqui, né, uma lei, no caso, né, a Lei 9.985, de julho de 2000. Esta lei estabeleceu mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão das unidades de conservação. Né? E aí nós temos ali uma parte em que a sociedade pode estar presente nessas unidades de conservação. Então, seria nós, cidadãos, podendo fazer parte de um mecanismo, né, que seria essa unidade de conservação, para que pudéssemos restaurar esses ecossistemas degradados. Estou lembrando de um fato que aconteceu na cidade de Cubatão, né, na região ali da Baixada, indo para Santos, né, Guarujá, região de Guarujá, em que Cubatão está entre o litoral e a Serra do Mar. Né, a chuva ácida que ocorria naquele local, né, e ocorre até hoje, graças à quantidade de indústrias que existem ali, né, a chuva ácida foi
causando um prejuízo na Serra do Mar, e as chuvas poderiam causar deslizamentos de terra, que no caso o nome certo é desprendimento do solo, e poderia rolar toda aquela terra, lama, rochas para a região urbana. Então a sociedade ela tomou providências juntamente com os órgãos governamentais para recuperar boa parte desta área e minimizar os problemas já impactados pelo homem. E o uso de unidades de uso sustentável, né, que seria usar os recursos naturais daquela região somente para o necessário, né, fugindo aí de todo esse viés que a nossa geração e as gerações anteriores foram criadas, de exaurir os recursos naturais. Então, se fala de um uso sustentável, de um uso racional de áreas em que algumas populações ainda necessitam retirar seu sustento, né, do meio natural. Ok? Então, muito bem, pessoal, estamos encerrando essa aula por aqui. Leiam novamente esse capítulo, né? Como sugestão, as atividades feitas, né, gostaria que vocês fizessem, né? As atividades sugeridas eu gostaria que vocês fizessem, atividade discursiva e atividades que depois eu gravo um outro vídeo, né, comentando cada uma dessas atividades aqui. Tá ok, galera? Um grande abraço e até o próximo.